nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos caminhar com Jesus ressuscitado no Evangelho de hoje, e ele chama a atenção para um detalhe que é muito importante, que pode causar esta falta de fé no ressuscitado. Vamos acompanhar o Santo Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o Evangelho de hoje, como todos os demais. Mas nesse, o significado é para não perdermos a oportunidade de saber que Jesus está vivo. Mas em quais situações? Jesus nos chama a atenção para a dureza do coração e a falta de fé. Mas o que pode causar essa dureza de coração e essa falta de fé? Trazendo para a nossa realidade do dia a dia, a minha, a sua, de todos nós que vivemos neste mundo, esse mundo corrido, esse mundo dinâmico, nós precisamos ter muito cuidado e ter também essa sensibilidade espiritual. O que significa isso? Primeiro, você precisa trabalhar, ganhar o pão de cada dia, você precisa estar com a sua família, você precisa ter um momento de lazer com a sua família, você precisa estar em relação com as pessoas, você precisa participar da missa, você precisa ir ao encontro de Jesus e se alimentar todo o dia do Senhor, que é o domingo, que é o dia do ressuscitado, já no sábado e no domingo. Por isso que é tão importante o Evangelho de hoje. Se nós não assim o fizermos, nós vamos cair numa situação em que não vamos perceber Jesus. Ele vai estar perto de nós, vai estar conosco, quer nos proteger, quer nos livrar de todo perigo mal, todo perigo e de todo mal, e não vai poder fazer. Por quê? Porque nós estamos com o coração duro, nós que causa a falta de fé. De uma maneira mais prática, nós corremos todos os dias. Então, nessa correria do fazer, do estar fazendo que precisa ser feito, é claro, evidente, nós estamos nesta correria, mas deveremos ter um cuidado muito grande, porque nesta correria, mesmo que seja algo bem intencionado, cuidar da família, cuidar da igreja, cuidar da comunidade, mas é preciso colocar nesse nosso dia a dia, nas nossas atividades, a presença do ressuscitado. Vejam, Jesus chama a atenção dos discípulos que ele quis, como ressuscitado, ele quis aparecer primeiro a Maria Madalena, segundo o Evangelho de São Marcos. Primeiro a Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 demônios. Vejam, ela foi a primeira, diz o Evangelho. Depois Jesus quis aparecer a 2 discípulos, que nós aqui entendemos como os discípulos de Emaús. E depois, em seguida, aos 11 discípulos. Vejam, quando Maria Madalena foi dizer que viu Jesus para aqueles que estavam chorando de luto, eles não acreditaram. Quando os 2 discípulos de Emaús voltaram e contaram, eles também não acreditaram. Então Jesus, quando chega para os 11, na hora da refeição, onde eles estão comendo, ele diz: cuidado,
Cuidado com a falta de fé naqueles que me viram e vocês não acreditaram. Porque eu quis aparecer primeiro a eles, segundo o Evangelho de Marcos. Então, cuidado. E também com a dureza de coração, porque vocês foram insensíveis. Veja, por que Jesus está dizendo isso? Porque os discípulos, no final do Evangelho, vão receber um mandato: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. As pessoas irão acreditar nos discípulos. Se os discípulos não acreditarem naqueles que foram concedidos a verem Jesus em primeiro lugar, como é que as pessoas vão acreditar neles? Então, eles têm esse passo dado adiante por Jesus. Então, não deixe que a correria do dia a dia, toda essa situação, impeça você de viver o Cristo ressuscitado em nós. Felizes somos nós, que não vemos a Jesus, mas acreditamos e professamos que Ele está vivo no meio de nós. Por isso que é possível você sair de qualquer situação difícil, qualquer pressão humana, qualquer pressão mental, e assim, revivificado no Espírito, nós iremos professar sempre que Jesus é o ressuscitado, o divino Salvador. Deus abençoe em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.